Boa noite, na paz do Senhor Jesus, meus amados irmãos e queridos ouvintes. Mais uma vez estou aqui para nós adorar esse Deus tão maravilhoso e te convido para nós hoje meditar na palavra do Senhor. E estamos aqui juntos reunidos numa só fé, num só objetivo, de adorar a Deus e aprender mais com a palavra do Senhor e estarmos orando uns pelos outros, tá bom, meu querido, minha querida? Quero te convidar para você abrir a sua Bíblia em Lucas 8, uma palavra bem conhecida de todos, que é a parábola do semeador. Quem não conhece ainda esta palavra? Creio que todos já têm ouvido falar nesta palavra. E a palavra de Deus, ela fala assim: e aconteceu, depois disto, que andava de cidade em cidade, de aldeia em aldeia, pregando e anunciando o evangelho do reino de Deus, e os 12 iam ter com ele. E algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria, chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios. E Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras, que o serviam com seus bens. Então, ajuntando-se uma grande multidão, que de todas as cidades vinha ter com ele, disse por parábola: o semeador saiu a semear a sua semente e, quando semeava, caiu alguma junto do caminho, foi pisada e as aves do céu a comer. E outra caiu sobre as pedras e, nascida, secou-se, pois que não tinha umidade. E outra caiu entre espinhos e, crescendo com ela, os espinhos a sufocaram. E outra caiu em boa terra e, nascida, produziu fruto, a 100 por 1. Dizendo ele estas coisas, clamava: quem tem ouvidos, ouça. E os seus discípulos o interrogaram, dizendo: que parábola é esta? E ele disse: a vós vos é dado conhecer os mistérios de Deus, mas aos outros por parábola, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Esta é, pois, a parábola. A semente é a palavra de Deus. E os que estão junto do caminho, estes são os que ouvem. Depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem crendo. E os que estão sobre a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria, mas, como não têm raiz, apenas creem por algum tempo e no tempo da tentação se desviam. E as que caem entre espinhos, estes são os que ouviram e, indo por adiante, são sufocados com os cuidados e riquezas e deleites da vida, e não dão fruto com perfeição. E a que cai em boa terra, estes são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom, e dão fruto com perseverança. Meu querido irmão, minha querida irmã, que palavra mais linda é esta? Eu diria que desde o versículo 5, quando começa a semente, ali um semeador saiu a semear, talvez eu nem precisaria explicar nada, porque quando chega no 11, no 12 aqui, ela começa a explicar exatamente tudo o que nós precisamos entender. Mas eu achei muito bonito, muito importante, aqui no começo do capítulo 8, dizia que Jesus andava de cidades em cidade e de aldeia em aldeia, sempre pregando o evangelho do reino de Deus. E os discípulos iam com ele, pois naquela época Jesus estava ensinando os 12 discípulos. Mas também o que achei mais interessante foi que algumas mulheres que haviam sido curadas de espíritos malignos e de enfermidades. Maria chamada Madalena, da qual saíra 7 demônios, e Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, Susana e muitas outras que o serviam com seus bens.
Irmãos, olha só que interessante, mulheres andavam com Jesus. Mulheres eram curadas por Jesus. Oricanta labai. Irmãos, aqui nós podemos ver que teve uma mulher. Essa mulher, ela ficou tão feliz, mas tão feliz, porque Jesus curou ela. Eu não tenho certeza, porque eu esqueço muito fácil da palavra, não tenho certeza se foi a Maria Madalena, que foi aquela que comprou o unguento para passar nos pés de Jesus. Aquele óleo caríssimo, ela passou nos pés de Jesus e depois secou com seus cabelos. Meus queridos irmãos, existe maior amor e maior gratidão do que esse? Que demonstração de amor que ela teve, que ela fez derramar aquele óleo tão caro nos pés de Jesus. Eu me pego imaginando que ela deve ter ficado tão feliz com Jesus, mas tão feliz. Não tem explicação essa alegria que ela sentiu por Jesus ter libertado ela. Acredito que foi Maria Madalena. Depois até eu vou conferir para ter certeza se foi Maria Madalena. Meus queridos irmãos, que coisa mais linda, meus amados irmãos. É por isso que a Bíblia diz que aonde superabundou o pecado, superabundará a graça. Onde abundou o pecado, superabundará a graça. Porque a pessoa, ela estará tão grata a Deus, tão grata ao Senhor, que ela não vai se acreditar, ela vai adorar tanto a Deus, tanto a Deus. Muitas pessoas não conseguem compreender quando Jesus salva uma pessoa que foi tão errada, mas tão errada, aqueles que já matou, aquele que batia, aquele que fazia maldade, aquele que vendia droga, aquele que fazia tanta coisa errada, e aí Jesus vai lá e salva ele. As pessoas até mesmo criticam, dizem, depois de fazer tanta coisa errada, aí vai lá e vira crente. Ainda eles falam com esse tom, né? E vira crente. Só que, meus irmãos, Jesus veio para salvar os pecadores. Jesus veio para libertar aqueles que estão nas cadeias dos infernos. Jesus veio para libertar todos aqueles que estão presos pelo inimigo das nossas almas. Jesus veio para curar os doentes. Jesus não veio para os sãos, meus irmãos. Os sãos estão sãos, então eles não estão precisando de Jesus como uma pessoa que está doente. Não que ela não tenha que ter Jesus, mas nós estamos falando agora de que nós devemos agradecer a Deus por tudo que Ele fez por nós. Eu creio que é raríssimo uma pessoa estar na presença do Senhor, tendo uma vida sempre tranquila, não tendo problema algum na sua vida. Eu não sei dizer, mas eu acredito que de 100%, 99% foram pessoas que erraram muito, que pecaram muito e foram salvas por Jesus. Aleluia! Como eu disse, uma pessoa que ela está tudo bem, ela não sente a necessidade de buscar a Deus, ela não sente a necessidade de agradar a Deus, porque ela já está bem. Mas nós sabemos que Jesus pede que nós agradecemos a Ele. A verdade não é que Jesus pede. Nós somos tão dependentes de Jesus que nós acreditamos que devemos agradecer a Ele todo momento, todo instante da nossa vida. Nós somos tão dependentes de Jesus que nós queremos Ele a todo momento. E aqui eu acho linda essa palavra. Que linda essa palavra. E olha que interessante, meus irmãos, aqui quando no 11 aqui começa, esta pois é a parábola, a semente é a palavra de Deus. Então é isso que acontece quando alguém sai levando a palavra de Deus.
E olha a explicação linda de Jesus. Os que estão junto do caminho, esses são os que ouvem, depois vem o diabo e tira-lhes do coração a palavra, para que não se salvem. Porque se a pessoa não guardar a palavra de Deus no coração, não tem como ela lembrar novamente. Então ela não vai crer, ela não vai confiar na palavra de Deus. É por isso que é importante nós ler a palavra de Deus todo momento, todas as horas. Porque se vier o inimigo das nossas almas tentando nos derrubar, nós vamos dizer, a Bíblia Sagrada diz, a palavra de Deus, ela diz que se nós orar e confiar, o Senhor honrará a nossa fé. O Senhor vai responder a nossa oração. O Senhor vai entrar com providência. Se nós confiar no Senhor, o Senhor diz que tudo é possível àquele que crer. Então nós vamos derrotar Satanás com o poder da palavra de Deus. Porque nós sabemos que quando Jesus teve os 40 dias de jejum, meus amados irmãos, quando ele terminou daquele jejum, Satanás veio tentar Jesus. E ele usou da palavra, mas Jesus, ele usou com o poder da palavra de Deus para derrotar Satanás. Só que Satanás, ele é tão malicioso, tão medíocre, tão nojento, ele usou da palavra de Deus para tentar Jesus. Se Jesus não fosse o próprio Deus, ele cairia, como nós muitas das vezes caímos. Muitas das vezes, se nós não tivermos com o espírito de discernimento da palavra de Deus, muitas pessoas convencem, muitos falsos pastores convencem nós que a palavra é outra. Eles distorcem a palavra de Deus. Por isso que a própria Bíblia, Deus nos ensina, dizendo que é para nós pedir o dom de discernimento da palavra de Deus, para que nós não sejamos enganados. E assim nós venhamos crer na palavra de Deus e ser salvo. E olha aqui, os que estão sobre as pedras, eles ouvem a palavra, recebem com alegria, mas como não tem raiz, apenas crê por algum tempo e no tempo da tentação eles se desviam. Aí acabou, esquecem, não creem mais. É triste isso, é. Olha aqui a outra, ó. E os que caem sobre os espinhos, esses são os que ouviram e indo por diante, são sufocados com os cuidados, riquezas e deleites da vida e não dão frutos com perfeição. Porque a riqueza, os desfrutes desse mundo são mais fortes do que o querer conhecer a palavra de Deus. Mas olha só que interessante, meus irmãos. O 15 diz, e o que cai em boa terra, esses são os que, ouvindo a palavra, conservam num coração honesto e bom e dão frutos com perseverança. Que palavra linda, irmãos, quando nós vemos Jesus falando que o nosso coração é uma boa terra e nós ouvindo a palavra de Deus, nós vamos dar frutos com perseverança, frutos dignos daquilo que é de Deus. Meus amados irmãos, Deus, ele é maravilhoso. Que o Senhor venha nos falar conosco cada dia mais. Que o Senhor possa nos fazer conhecer mais a sua palavra, para que não venhamos ser enganados pelo inimigo da nossa alma. Temos que ler mais a palavra de Deus. Eu tenho dificuldade de lembrar das palavras. Isso é muito ruim para mim. Por isso que eu gosto sempre de ler mesmas leituras, para que eu venha me lembrar delas. Mas Deus dá vitória, né, meus irmãos? Vamos, irmãos, se preparar. Jesus está voltando. Não quer dizer que ele venha para todos, mas ele pode vir para mim, para você. Eu tenho 47 anos, meus irmãos. Eu não sei a sua idade, mas nós sabemos que pessoas novas e pessoas velhas vão todos os dias. E nós não sabemos se estamos preparados. Como não? Temos que saber se estamos preparados, meus irmãos. E como você pode saber se você está preparado? Você já aceitou a Jesus como o teu único e suficiente Salvador da sua alma? Você já examinou a palavra de Deus, os mandamentos do Senhor e tem verificado se você está obedecendo todos os mandamentos? Se você não está mentindo, se você não está fornicando, olhando, invejando,
falando mal do próximo, desonrando pai e mãe. Olha para os mandamentos do Senhor e você vai ver se você está preparada para ir para o céu. Se você magoa o próximo, se você magoa alguém que você ama tanto, amou tanto, sempre vamos pedir desculpa, meus irmãos. Vamos nos perdoar. Aleluia! Nós sabemos que só iremos ser perdoados por Deus se nós perdoar o nosso próximo. Então não deixe de perdoar. Se magoou você, não faça pela pessoa, faça por ti. Que você, perdoando aquela pessoa, mesmo que ela não mereça, quem vai ser curado é você. Aquela pessoa, ela não lembra mais daquilo que ela fez contra ti, mas você vai estar livre do rancor, livre da raiz de amargura, livre do não perdão, e nós precisamos perdoar. Meus queridos irmãos, eu amo falar da palavra de Deus. Se fosse por mim, eu falaria horas e horas, porque eu amo falar da palavra de Deus. Mas eu quero orar ainda com você. Eu quero orar por você. Eu quero orar pela sua querida família. Eu quero orar para que Deus entre com providência divina dentro do seu lar, do seu casamento, do seu financeiro, do seu sentimental. Eu quero orar por você agora, pelos seus filhos, pelos seus pais, pelos seus vizinhos. Vamos lá, vamos clamar ao nosso Deus neste momento. Amém? Glorificado é o nosso Deus. Querido Deus maravilhoso, eterno Pai, Deus de glória, Deus de poder, Deus de majestade. É no nome santo de Jesus Cristo, ó Deus, que eu me coloco diante da Tua presença, Pai. Eu me coloco diante de Ti, ó Pai, com toda a fé do meu coração, com toda a alegria, com toda a perseverança, Pai, da Tua palavra. Senhor meu Deus, eu clamo a Ti de todo o meu coração, crendo no poder da Tua palavra, crendo no poder da resposta do Senhor. Ó Pai querido, tem misericórdia de mim. Tem misericórdia da minha alma para que não venha perecer. Senhor meu Deus, age, Senhor, na minha vida. Quebra as cadeias da maldição. Destrói demônios. Desfaz obras de bruxaria. Desfaz, Senhor. Pelo poder do sangue de Jesus Cristo, meu Deus. Eu te peço nessa hora, Pai, que o Senhor venha nos revestir de poder, de unção, de graça. Senhor, meu Deus, aquilo que nós não conseguimos, Senhor, faz por nós. Mas aquilo que é necessário nós fazer por nós mesmos, então, ó Deus, nos dê sabedoria para agir da maneira correta. Senhor, meu Deus, nós pedimos neste momento a sua misericórdia. Senhor, meu Deus, fala comigo, fala com esse meu irmão e essa minha irmã. Senhor Deus, eu sei que o Senhor está me vendo, oricanta, Pai. Também sei que o Senhor está descobrindo esse demônio dentro desta casa. O sangue de Jesus tem poder, Pai, esse demônio debaixo dos tapetes. O sangue de Jesus tem poder, Satanás, você foi descobrido dentro desta casa. Agora pega a tua bagagem e sai dessa casa em nome de Jesus Cristo. Pega as tuas coisas e saia desta casa no nome santo de Jesus Cristo. Meu Deus, entra com providência, Pai. Meu Deus, entra com providência dentro dessa casa, desmascarando esses demônios da mentira, do engano, da fofoca, da falsidade. O sangue de Jesus tem poder, Pai. Entra nesta casa agora. Senhor, meu Deus, essa fofoca, esse diz que me diz que, o sangue de Jesus tem poder, Pai, para destruir todos os laços do inferno. Pelo poder do sangue de Jesus, Satanás, pega a tua bagagem e sai agora. Você que entrou para destruir esse casal, você que entrou para destruir esses filhos, esse casal, esta família tão bonita, sai agora, seu invejoso, sai desta casa em nome de Jesus. Saia em nome de Jesus Cristo. Senhor Deus, obrigado, Pai.
Obrigado por ter descoberto esses demônios, Pai. Obrigado por ter lançado por terra todos esses demônios, Pai. Obrigado, Senhor, meu Deus, por ter feito a limpeza dentro deste lar agora, Senhor. Eu te agradeço, Deus. Eu te agradeço, Pai, aleluia, por colocar novamente esse primeiro amor dentro deste coração, desses corações, ó Pai, deste homem, desta mulher, que talvez estejam pensando, meu Deus, que já não sentem mais nada um pelo outro. Mas eu sei que o Senhor, Pai, eu sei que o Senhor é poderoso. Eu sei que o Senhor está vendo tudo, oricanta lá, Pai. O Senhor vê lá no fundo do coração, Pai. E o Senhor sabe, meu Deus, que ainda há amor ali dentro, porque o amor é Deus. Se dentro desta pessoa, Pai, ainda tem Deus, então tem amor ali dentro, oricanta lá, suricanta. Senhor, meu Deus, entra com providência dentro desta casa. Faz morada dentro deste lar, Senhor. Faz morada dentro desta casa, Jesus. Olha para este jovem, Jesus. Olha para este jovem, meu Pai. Senhor, ontem mesmo descobri, Senhor, que um jovem de apenas 17 anos tirou a própria vida, Pai, por causa dessas redes sociais. Mas não foi só por causa disso, Pai. Faltava o Teu Espírito Santo lá também. Meu Deus, muitas famílias não querem Te servir, Senhor. Muitas famílias não querem colocar o Senhor como o primeiro dentro do seu lar. Não querem colocar o Senhor como prioridade dentro dessa casa. E aí acaba acontecendo isso, meu Deus. Senhor, eu oro, Pai, eu oro por todos os jovens, crianças, adolescentes, idosos, ó Pai, jovens e velhos, aleluia. Senhor, meu Deus, sara as feridas, cura as mágoas, aleluia. Senhor, trabalha no profundo e no escondido. Não deixa nada escondido, Pai. Descobre tudo. Coloca tudo às claras, meu Pai. Faz com que a luz do Senhor resplandeça neste lugar. Que o Senhor possa morar dentro desta casa hoje. E canta labassuri, canta, aleluia. Senhor, que eles se rendam aos teus pés. Aleluia. Que o Senhor, ó Pai, venha ser não só uma visita na casa deles, mas que o Senhor venha morar dentro dessa casa a partir de hoje. Que eles abram as portas do coração, as portas da casa, e não deixe o Senhor sair nunca mais da vida deles, ó Pai. Aleluia! Que a partir de hoje eles terão o Senhor como prioridade, Senhor. Eu creio, Pai, eu creio. Eu creio neste poder do Senhor, eu creio, meu Deus, eu creio. Continua agindo nas lares, continua agindo nessas famílias, ó Pai. Vem habitar nosso meio, limpa toda a impureza dos corações. Senhor, nos faz cada dia melhor, cada dia mais semelhantes a Ti, cada dia mais parecido, Pai. Ó Deus, que nosso eu morra e o Senhor viva em nossa vida, que o Senhor tome frente de tudo da nossa família. Senhor Deus, aleluia. Salva as almas, Senhor. Liberta o povo, visita os governantes. Faz justiça, Senhor, contra os nossos adversários. Apressa-te em nos ouvir, ó Pai. Aleluia. É o que nós te pedimos e já te agradecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém.